Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 5 de julho de 2024, nessa sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Nós somos de uma religião que muitas vezes a gente traz a herança ainda do sacrifício, né? Até o Concílio de Trento resolveu colocar o termo sacrifício no contexto eucarístico. Só que a Santa Ceia não foi contexto de sacrifício, né? O sacrifício vem depois na cruz. A Santa Ceia é um momento de convivência em torno da mesa que nos une, de alimentação, em que Jesus quer nos nutrir para que a gente possa viver a nossa vida, para que a gente possa construir a nossa história, para que a gente possa cada vez dar um passinho a mais em direção à salvação. Nós temos hoje os discípulos, eles são chamados 2 a 2, viu? E o quinto é individual, que é Mateus. Viu? Mateus é chamado individualmente, viu? Então, o que nós temos? Um homem que era um cobrador de impostos, possivelmente haviam classes de cobradores de impostos, e todo cobrador de imposto era considerado maldito, pecador. Por quê? Porque ele servia ao Império Romano. Os cobradores de impostos, eles tinham a guarda romana à sua disposição, então os chefes dos cobradores de impostos, tipo Zaqueu, eles às vezes aumentava muito o imposto, tirava para si. Roma determinava um valor e os cobradores cobravam aquilo que eles queriam, viu, das pessoas, que não tinham uma orientação. Tinha aquilo que Roma determinava como valor para se cobrar o imposto. Então, por isso que os pecadores, os cobradores de impostos eram mal vistos, porque eles estavam ao serviço do Império Romano. Viu? E Mateus é um desses cobradores de impostos, não um chefe, mas daqueles segunda classe, ou aqueles que eram mais trabalhadores, viu? E por algum motivo Jesus passa e segue-me. A questão do seguimento de Jesus, ele é interessante porque somente por algo muito valioso é que a gente tem coragem de fazer o movimento que os primeiros apóstolos fizeram. Você deixar tudo para seguir alguém é porque você encontrou algo muito valioso nesta pessoa. Porque o movimento que eles fazem é isso. Primeiro momento, ele larga tudo. Mateus é um homem que está em busca de alguma coisa a mais. Larga tudo e segue-me. No segundo momento, Jesus está na casa de Mateus, possivelmente a despedida. Chama os seus amigos, pecadores e cobradores de impostos. Ali há um momento de convivência, possivelmente a despedida, porque Mateus vai seguir Jesus agora. Existe o questionamento: por que você senta à mesa com cobradores de impostos e pecadores? Jesus responde a eles: olha, um médico, quem está com saúde não precisa de médico, mas sim quem está doente. E por isso Jesus vai abrindo agora a sua preocupação. A preocupação de Jesus não é mais com os santos que estão bem, mas é com os doentes, é com os pecadores. E por isso que Jesus solta, olha, eu prefiro muito mais misericórdia do que sacrifício.
viu? O que Deus quer é muito mais misericórdia do que sacrifício. Deus quer atitudes de misericórdia, de perdão, do que de sofrimento, de sacrifício. Então Jesus vai mudando a mentalidade religiosa, que o importante é acolher o ser humano. Por isso eu quero a misericórdia, não sacrifício. Já é uma referência ao Antigo Testamento, que Deus, dentro de uma religião que valorizava muito o sacrifício, nós temos agora Jesus fazendo memória que a vontade de Deus é que haja misericórdia entre nós, que haja um coração ao lado da miséria do outro, um coração que seja próximo à vida miserável do outro. E Jesus, nesse contexto agora da vocação de Mateus, Mateus é esse homem que tem uma vida, uma segurança, uma profissão, mas encontrou algo muito maior em Jesus. Por isso não tem dificuldade de largar tudo, de fazer um jantar de despedida na sua casa, de chamar os seus amigos para poder confraternizar ali e se despedir. Nesse questionamento que a gente vai vendo que nesse contexto de despedida de um homem que agora resolveu seguir Jesus Cristo, há sempre aqueles que sempre são os críticos de plantão, né? Nesse caso, os doutores da lei e os fariseus são críticos de plantão, que não compreendem o que Jesus está fazendo. A preocupação de Jesus é sempre isso, que o ser humano possa ser acolhido, que a gente possa se converter no encontro com Ele. Que no toque da mão de Jesus, a gente encontra força, viu? E ao mesmo tempo coragem e entusiasmo para seguir a nossa fé, para construir a nossa história, para dar um passinho a mais diante de tudo aquilo que nós vamos vivendo, aprendendo e descobrindo no dia a dia da vida. Nossa oração, ela passa por isso. E que nós sejamos chamados também. Mateus é chamado individualmente, os 4 primeiros são de dupla. Por isso esse Mateus é esse evangelista que, por causa desse sim e desse chamado de Jesus, ele vai se curando. Vai de cobrador de imposto como pecador e maldito, vai se tornando um seguidor de Jesus. E é o que a gente precisa hoje. Jesus tem que chamar mais gente, vem e segue-me, e a gente precisa ter a coragem de largar tudo e segui-lo, abandonar tudo e segui-lo, deixar tudo e segui-lo. Esse é o propósito da vida, e isso exige de nós muita coragem, exige de nós muita disciplina, muito esforço. Essa questão do abandono é aquilo que Jesus diz para um mestre da lei: eu te seguirei para qualquer lugar que tu vás. E Jesus responde: mas olha, lembre-se, as raposas têm suas tocas, os passarinhos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quer seguir, se prepara, porque não haverá descanso nem segurança. E exigirá de você muita coragem. Exige de cada um de nós muita disciplina. Por isso abrimos o nosso coração para esses momentos, que ao perceber, a gente sempre se pergunte: o que eu gostaria de encontrar na vida que me desse coragem de largar tudo e seguir? Mateus encontrou alguma coisa em Jesus, como os outros também encontraram alguma coisa em Jesus, que fez com que tudo aquilo que eles tinham e faziam perdesse o sentido, perdesse a razão. Como Pedro, André, Tiago, João, os 4 primeiros, deixaram tudo e seguiram Jesus. Mateus deixa tudo e segue Jesus. Ainda faz um momento de convivência, de despedida. E Jesus vai mostrando qual que é a sua preocupação. Não estou preocupado com os sãos, estou preocupado com os doentes. Não estou preocupado com os santos, estou preocupado com os pecadores. Não vim aqui para poder gastar meu tempo com quem já é santo e saudável. Eu vim aqui para gastar o meu tempo com quem está doente e cometeu pecado, que precisa ser perdoado para seguir a sua vida. Por isso é uma frase tão importante: Deus quer misericórdia, não sacrifício. Deus quer gestos de misericórdia, de bondade, de perdão, de compaixão, do que rituais de sacrifícios, que nem sempre edificam o ser humano. Por isso que Deus nos dê paz, esperança e saúde. Um abraço e até mais.